Um zap? Oh, manda roda. lá. Vai lá, Thiago. Ver. Oi, Caio. Meu nome é Regiane. Eu tô no 8º dia que nossa família sepultou meu irmão do meio. Ele cometeu suicídio. Ele se enforcou. E eu, desde o dia que cheguei em casa, comecei a buscar, a procurar, assistir vídeos sobre os teus vídeos sobre o tabu relacionado ao suicídio que o Felipe me passou. Eu assisti também vídeos do René Kivitz que falam sobre o assunto, tenho tentado ler. Não é uma coisa muito fácil de administrar, é um sentimento muito difícil. E eu creio que qualquer coisa que qualquer pessoa diga para mim, eu creio que meu irmão está em Deus, já está com ele. Mas enfim, os meus outros 2 irmãos, eles têm outras necessidades e eles foram até o local e lá no local eles colocaram água e fizeram uma oração. E o meu irmão mais novo disse que sentiu a presença do Marcelo lá, né? E eles foram levar essa água lá e, enfim, foram até lá fazer isso porque uma conhecida ligou para eles e disse que o Marcelo estava caindo num buraco, que o Marcelo disse em sonho que tinha muita sede. E eu queria saber o que você acha disso, porque eu sou extremamente cética em relação a isso. Obrigada, um abraço. Ei, minha filha, eu sinto muito, Regiane, por você e por toda a sua família. Mas com certeza é isso, olha, o seu irmão já está na glória de Deus. Ninguém se suicida a não ser por uma grande agonia e por um desejo enorme de deixar a agonia por saber, por sentir que o espírito tem uma vocação para a paz e alegria. E o indivíduo não encontrando nenhum sentido para viver no mundo. E a grande maioria dos seres humanos não tem nenhum sentido para viver no mundo. Há uns que, num desespero maior, e às vezes até por causa de uma coragem maior, atiçada por esse desespero maior, desistem de qualquer continuidade aqui. Cada dia tem mais gente assim, cada dia haverá mais pessoas assim. E como o Felipe deve ter te passado aquele bloco do curso Tabu do Suicídio da Eutanásia. Mas se você escrever somente suicídio no portal Caio Fábio, você já escreveu? Já escrevi 173 ocorrências. Começa aqui. 173 ocorrências. Aqui, ó. Suicídio. Para você pesquisar, ver. Eu estou falando sobre esse assunto. Não é agora, de 2 anos para cá, quando houve essa epidemia. Eu estou falando disso há décadas. É verdade. Falando disso há anos. Falando disso num tempo em que todo mundo não queria nem ouvir falar sobre isso. E outros não queriam falar sobre isso. Eu venho falando disso de uma maneira um tanto solitária há muitos anos. Agora, entretanto, quando isso virou uma epidemia, apareceram, se você entrar na internet, tem um monte de gente se candidatando a consolar os suicidas ou dar opinião aos parentes dos suicidas e tudo mais. Para mim, quanto mais gente tentando ajudar as pessoas a terem esperança, melhor. Melhor, venham todos ajudar os desesperançados desse vale de ossos secos. Desde que não ensinem a coisa errada, né? Aí já entrou no espiritismo. De dizer, ele me falou em sonho que está com sede, caindo num abismo.
Aí o sonho de uma pessoa impressionada, amedrontada, se transforma em revelação para uma família enlutada, que bota a família toda, 4 irmãos, sei lá quantos, 3, quantos tenham ido, ou parentes, para o mesmo lugar para jogar uma água no chão porque o rapaz está com sede. Aí começa a pateticidade. Aí o outro, que claro, o irmão morreu há 8 dias, eles foram lá ontem, anteontem. A presença do irmão está presente em todos os lugares. E não é o irmão. Essa não é uma presença que vem de fora, é uma presença que vai de dentro da gente. É uma produção psíquica da gente. Essa emoção da presença do outro acontece em mim. Como, por exemplo, quando meu pai morreu, que eu fui com minha mãe Adriana e minhas irmãs ao cemitério, não logo depois da morte, mas uns dias depois, quando a Adriana pôde ir a Manaus, depois de resolver um problema de saúde que estava prejudicando muito a ela e a nós, ela chegou, meu pai já tinha falecido há uns 10, 15 dias. E nós fomos ao cemitério de manhã. Você sabe o que aconteceu? O que aconteceu, Caião? Cara, aquela presença doce, suave, aquela emanação que meu pai produzia, onde ele chegava, e aquela alegria celestial que as narrativas dele provocavam, tomaram conta de todos nós. Nós ficamos como quem sentia odores celestiais da alma. Agora, se chamasse um coveiro e dissesse: o senhor está sentindo alguma coisa aqui? Ele ia dizer: não, senhor. Porque não era para todos, era só para quem estivesse envolvido na história. Então não tem nada acontecendo com teu irmão está com o Senhor no paraíso. O resto, filha, é fragilidade, é espiritismo de natureza intrínseca que habita o espírito supersticioso da maioria. O resto é fruto da insegurança vinculada à ideia do suicídio plantada pela religião, de que todo suicida, no mínimo, vai para o purgatório. Não é? Na teologia católica, o espírita, o suicida vai para o purgatório para se purificar, para então depois entrar no paraíso. Esse é o melhor cenário religioso. Pro cara. Nos demais já é tibum, no inferno escuro, com sede, vem me dar água. Parece o rico com Lázaro, o pai Abraão, manda ele aqui com uma aguinha que eu estou com sede. Por quê? Porque a família ainda não creu que o evangelho é também para o suicida. Como a religião não crê ainda que o evangelho é também para o suicida, o evangelho tem que ser uma boa nova para o suicida, porque o suicida é o cara que desistiu de qualquer boa nova no mundo, porque não conheceu nada que fosse uma boa nova para ele. Foi por isso que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Para o evangelho ser uma boa nova, até para as almas mais acorrentadas pela transgressão ou pela agonia. No caso dele seria pela agonia. É por isso que Paulo diz que quando ele subiu às alturas, Cristo, Jesus, levou cativo o cativeiro. Então, esse cativeiro, de qualquer natureza que ele seja, foi derrotado por Jesus. Inclusive o cativeiro do desespero, da morte, que embala a agonia de um suicida. De forma, minha filha, que eu te digo como tenho dito há décadas para todo mundo, que eu digo isso com a mesma convicção que eu falo, no fato de que todo aquele que crê tem a vida eterna, todo aquele que se suicidou por não suportar viver
porque existir com o tipo de vida que viviam, e não era vida de transgressão para o lado de fora, é de agonia mental, emocional, espiritual e de vazio para o lado de dentro, encontraram o abraço da Boa Nova, encontraram a graça de Jesus. Porque se o Evangelho não servir para suicidas, ele serve para quem? Para reis e príncipes? Que não estão precisando de nada, ou não querem nem pensar que precisam? Não. O seu irmão, você vai encontrá-lo, e antes de encontrá-lo, pode ter certeza que ele entrou no descanso. Amém. Entrou no descanso do Senhor Jesus. Amém. Calme seu coração. E eu espero que a sua família ouça e veja esse recorte com o melhor carinho. E eles estão precisando ouvir os meus vídeos lá sobre o tabu do suicídio da eutanásia. Sim. Para limparem essa mentira da mente e do coração. E eu falo isso com uma convicção que não tem mudado durante todos esses anos. Aliás, desde que eu me converti, tem 46 anos, e comecei logo a ensinar e a pregar, eu nunca pensei que um suicida fosse para o inferno. Nunca. Mas, Caio, uma curiosidade minha, isso já rolava ou é de agora? Não, isso estava rolando... Isso é antigo? É antigo, sempre foi, antiquíssimo. Isso é antes do cristianismo existir. Ah, tá. Ixi, ainda então é do tempo do Paleo-Evangelho. Do Paleo-Evangelho? Antes de Constantino. Sei. Já existiam grupos que criam assim. Tá. Por outro lado, não eram grupos acirrados, porque houve grande movimento na história da igreja no fim do primeiro século, início do segundo século. Tá. Especialmente no fim do primeiro século, com as perseguições de Nero e de Calígula, Nero, de outros que foram perversos com os discípulos, e sobretudo no início do segundo século, com Domiciano, por exemplo, que foi o cão chupando manga para os crentes, o movimento era o contrário. Havia um louvor ao suicídio, que teve que ser combatido por Policarpo, discípulo do apóstolo João, que ainda chegou a ver o final dessa onda. Desculpa, o João chegou a ver o início dessa onda, dos crentes louvando o suicídio. E Policarpo, discípulo de João, teve que intervir, porque nos dias de Domiciano surgiu um movimento de cristãos querendo se entregar para a morte. Era quase que um suicídio. Ou seja, eles se ofereciam para serem comidos pelos leões, pelas feras, ou serem mutilados nas arenas, nos circos de diversão pública. A tal ponto que Policarpo teve que entrar no meio e dizer: não, se eles quiserem e correrem atrás da gente e nos pegarem, depois da gente tentar escapar deles, eles nos pegarem e nos matarem, tudo bem. Agora, vocês ficarem passeando, vem me matar porque eu quero ir logo para o céu, vem me matar. Isso aí é um suicídio de tolos. Porque não é fruto da sincera agonia, da insuportabilidade do existir. Tá. Então, por favor, minha filhinha, acalma teu coração. Eu te imploro em nome de Jesus. Regiane, não é o nome dela? Acho que sim, né? Como é que Regiane. é? Regiane. Caio, uma diquinha para Regiane, corta para o portal aí. Ela vai encontrar o que ela precisa aqui, ó. Ativar, contribuição, Caio Fábio Exclusivo. Sim. Olha aqui, ó. Clicou aqui no Caio Fábio Exclusivo, ela vai cair em todos os exclusivos, ok? O tabu do suicídio está aqui, ó. Esse aí, o Felipe já deu para ela. Entendeu? O Felipe já deu para ela o tabu do suicídio e da eutanásia. Então pronto, tá aí. Para ela assistir. Só que aí é um concentrado, com algumas aulas.
Eu queria que ela pegasse esse que você achou no portal, que são 131. Isso, é aqui. Se não me engano. E tudo tá aí dentro? O seu tabu do suicídio da eutanásia tá todo aqui. Tá todo aí. Agora, o que eu pontos. falei sobre suicídio agora, no geral, é mais do que o que está ali. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Isso aqui, ó. São 173 registros. Pois é, minha filha. Ó. Tem Todas as muita conversas coisa. que você teve com todo mundo. Há muitos anos que eu venho falando sobre 2014 aqui. isso. Eu queria que você aproveitasse isso tudo, tá bom? Um grande beijo para você. E se for ouvir outras pessoas, ouça pessoas sérias, como o meu querido Ed. Mas não fique entrando em todo lugar, não, porque você pode cair em cada enrascada e a sua família também. Tem cada muita gente falando bobagens. Mas se você quer o que o Evangelho diz, então fique ouvindo gente que sabe o que está te falando, por favor. Tá bom? Um beijo para você. É isso aí. E para toda a tua casa, Regiane. Eu sei o que é isso. Eu já falei aí nesses meus vídeos, você vai ouvir a história do meu tio que se suicidou, dos meus amigos que se suicidaram, do que é o suicídio, da angústia suicida, de tudo isso. Teu mano está com Jesus. E nunca mais entrem nessa. Nunca mais entrem nessa, porque essa história de sonhei aqui, ou no centro espírita falaram isso, ou o teu irmão falou no centro espírita que quer que todo mundo vá para lá para desenvolver e para ajudá-lo a sair do lugar que ele está. São as historinhas que você ouve, que não tem nem como rebater, porque são todas filhas de uma subjetividade enorme. Qualquer um pode dizer qualquer coisa sobre o teu irmão e ele não tem condição de se defender. E quando são palavras ditas por pessoas que gostavam dele, vira quase uma obrigação da família fazer aquilo que foi proposto, ir para a esquina, jogar água no chão, fazer uma prece, porque o meu irmão está ali. Claro que teu irmão está na memória de vocês todos ali, e vocês todos concentrados na mesma coisa, emanaram a mesma presença, o mesmo psiquismo dele, mas não era ele. Ele está com Cristo, eu te garanto, em paz, na glória dos céus.